Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar daquilo que nós não devemos fazer nunca, que é desistir. Então hoje eu trago para vocês a passagem da Bíblia de Daniel. Hoje vamos aprender um pouco sobre a fé e a insistência de Daniel. Observando essa passagem da Bíblia, poderemos perceber que desistir nunca é o caminho. Preste atenção. Daniel era um profeta e tinha muitas visões. E na Bíblia diz que foi no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, por volta de 537 anos antes de Cristo, que foi revelada a Daniel uma palavra verdadeira, relacionada a um grande conflito, a qual Daniel, à época, entendeu a palavra e a visão, mas obviamente de forma parcial, uma vez que ele era um cidadão de uma época bem distante e ele ficou muito aflito e angustiado com tudo o que ele viu. Ele estava muito preocupado com o que iria acontecer com o povo de Jerusalém. Foram naqueles dias que Daniel ficou pranteando por 21 dias, ou seja, 3 semanas. Pranteando o que seria? Chorando, com seu pranto, aflito, desanimado, muito angustiado, sem saber o que foi aquela visão que ele teve. E ele compreendeu, mas ele queria saber quando, o porquê que tudo aquilo ia acontecer. Ele viu uma grande destruição na cidade de Jerusalém, que era o povo dele, e ele estava preocupado com o povo, com a cidade. Então, quando ele começou aquele pranto, aquela angústia, ele disse: vou fazer um propósito a Deus. Eu vou fazer oração e jejum por 21 dias. Então Daniel, nenhuma coisa desejável ele comeu, nem carne e nem vinho entraram em sua boca. Ele retirou do que ele mais gostava para fazer o jejum, e nem se ungiu com unguento. Unguento era uma espécie de essência para ser ungido, uma espécie de perfume, ou também na época usado como medicamento em algumas situações. Mas no caso de Daniel, era para se ungir. Assim foi com ele até o 14º dia do 1º mês, ou seja, do mês de janeiro. Estava ele à borda do grande rio Tigre, e levantou os seus olhos e viu um homem vestido de linho, com seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Ufaz era um lugar de onde se buscava ouro. E então nós vamos ver essa passagem da Bíblia agora. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. Uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do 1º mês, estava eu à borda do grande rio Tigre. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E seu corpo era como o berilo. Berilo é uma joia do mar. E o seu rosto como um relâmpago, e seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ora, eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não o viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim,
desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo o som de suas palavras, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou, e fez com que me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar com ele estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um tinha a semelhança dos filhos dos homens, e me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não retenho força alguma. Como, pois, pode o servo do Senhor falar com o meu Senhor? Pois, quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Então tornou a tocar-me um que tinha a semelhança de um homem, e me consolou, e me disse: Não tenhas medo, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ainda disse ele: Sabes por que vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo ele, eis que virá o príncipe da Grécia. Contudo, eu te declararei o que está gravado na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Agora vamos prestar atenção. O anjo diz que voltaria a pelejar contra o príncipe dos persas, e que saindo ele, viria o príncipe da Grécia, um anjo caído, ou poder demoníaco designado por Satanás para participar dos negócios do reino. Ou seja, o reino dos céus luta todo o tempo contra os demônios que dominam homens para atos cruéis na terra. Embora tanto a Pérsia quanto a Grécia tenham conquistado o povo de Deus, Daniel deveria entender que o poder dele seria limitado pelo poder de Deus, cujos propósitos sempre prevalecem. Ou seja, não importa o quanto a maldade exista, por seres malignos que dominam homens na terra, temos que saber que o poder de Deus é sempre o maior e ele vai prevalecer. O que podemos refletir sobre essa passagem da Bíblia que aconteceu com Daniel? Nós vemos alguém muito devotado a Deus. Vemos alguém que sabe que Deus é o Senhor, o verdadeiro Senhor dos senhores. Daniel mostrou nessa passagem que é muito amado por Deus, tanto que foi ouvido desde o primeiro dia de seu propósito. Foi um anjo que vem e diz a Daniel que ele é muito amado por Deus e que vinha trazer a Daniel o que tanto pedia, mas foi impedido pelo rei da Pérsia, ou seja, por um ser maligno, enviado para não deixar o anjo trazer a resposta, a bênção que Daniel esperava. Mas então o anjo conseguiu a ajuda do grande arcanjo Miguel, que veio todo-poderoso e fez com que o anjo conseguisse trazer a resposta para Daniel. E o arcanjo Miguel ficou lá,
lutando com o príncipe da Pérsia. E aí perguntamos: o que é Deus? A resposta é simples: Deus é amor. Deus ama seus filhos e sabe tudo o que necessitamos, mas algumas coisas que talvez estamos pedindo a Ele estão presas num local espiritual e nós não podemos desistir. Daniel, pedindo explicações sobre suas visões e preocupado com Jerusalém, um homem de fé, esperou confiante e firme no Senhor Deus, não desanimou e orou 21 dias, jejuando das coisas que mais gostava de beber e comer, e no 14º dia o anjo veio e lhe disse que estava tentando chegar e teve que lutar e que estava preso no mundo espiritual. Então imaginem se nós desistirmos de falar com Deus, se deixarmos de ser pessoas boas, se desistirmos da nossa fé. Como libertaremos os nossos pedidos de oração no mundo espiritual? Muitas de nossas orações já podem ter sido alcançadas, mas podem estar travadas no meio do caminho, e somente pela fé e pelas orações conseguiremos destravar a maldade do mundo espiritual e sermos merecedores de nossas bênçãos. Então, não vamos deixar o mal nos desanimar e nem desistir. E vamos pensar que o nosso Deus, que nos ama infinitamente, quer nos ver melhores a cada dia, mas que devemos clamá-lo, adorá-lo e confiar de que as nossas orações já foram ouvidas por Ele. Tenha fé, acredite até mesmo antes de pedir. Ele, o nosso Pai, que está nos céus, nos ouve. Creia nisso. Tenha força para continuar orando, jejue também e nunca deixe a falta de fé deixar as suas bênçãos paradas no meio do caminho, porque você desistiu. Porque uma coisa é certa nessa vida: se Deus é por nós, quem impedirá? E eu te respondo: ninguém. Continue crendo, continue buscando, continue acreditando. Que esse dia seja um dia abençoado na sua vida. E não deixe de ouvir as próximas histórias bíblicas, que provam o amor de Deus e o poder da fé nas nossas vidas. Será aqui no canal, todas as terças-feiras. E também não deixe de ouvir a Bíblia completa, toda sexta-feira. Nós estamos indo para o capítulo 2 de Gênesis. Está bem no comecinho, aproveite. Até mais e um grande abraço a todos.